Pessoal, continuamos a conversar, então, sobre a fisiologia do sistema digestório. No último vídeo, nós falamos sobre a digestão e absorção de proteínas, e hoje vamos conversar um pouco sobre a digestão e absorção de gorduras e de carboidratos, certo? Essa figura, vocês estão vendo aí, é uma representação do que acontece especialmente no intestino, tá? Especialmente no intestino delgado. Vocês estão vendo, então, que estas estruturas circulares amarelas aqui estão representando as gorduras ingeridas na dieta, certo? Ou seja, os lipídios chamados exógenos, né? Aqueles que a gente ingere na dieta, tá? Em maior ou menor quantidade, obviamente, dependendo do tipo da dieta. Bom, quando essas gotículas de gordura, que são basicamente formadas por triglicerídeos e colesterol, né, que são os lipídios que a gente acaba ingerindo em maior quantidade na dieta, chegam ao intestino, eles se juntam aos sais biliares, né, que estão presentes na bile, como você sabe, tá? Ele está falando aqui sais biliares do fígado, e vocês também já sabem que a bile ela é sintetizada no fígado e armazenada e secretada pela vesícula biliar, tá? Então, esses sais biliares, eles se ligam, eles se conectam a esses grânulos de gordura, porque vocês também já sabem, né, que os lipídios, eles têm pouca afinidade com água, tem uma baixa solubilidade em água, então eles precisam, né, que estes sais biliares que estão presentes na bile se reúnam a eles para que eles possam sofrer a ação das enzimas, né, das lipases que digerem estas gotículas de gordura, tá? Então, ao se formar essa mistura de sais biliares com esses grânulos de gordura, ocorre o processo de emulsão, que é, na verdade, uma mistura, né? Uma mistura de substâncias, de uma forma simplificada, tá? E se formam, a partir daí, as micelas. Essas micelas, elas são estruturas arredondadas e constituídas por diferentes compostos, tá? E graças à emulsão, ou seja, a presença dos sais biliares envolvendo estas gotículas de gordura, as enzimas que digerem estas gorduras podem agir, tá? E a principal delas, vocês já sabem, eu sempre chamo a atenção de vocês para a principal, né? Principal é um termo meio subjetivo, mas, enfim, a mais atuante, digamos assim, nessa digestão, é a lipase pancreática, né, que o nome mesmo já indica, e nós já conversamos a respeito, é uma enzima, assim como muitas outras, produzidas no pâncreas, na porção exócrina do pâncreas e liberada no duodeno, tá? Então, essa lipase pancreática e outras, especialmente a lipase pancreática, acaba agindo sobre essas micelas, essas estruturas arredondadas, e liberando vários compostos desta estrutura como um todo, né? E, basicamente, o que é liberado pela ação da lipase pancreática são moléculas de colesterol, moléculas de monoglicerídeos e ácidos graxos, que são rapidamente absorvidos pelas células epiteliais do duodeno, né? Ou seja, atravessam rapidamente a membrana apical das células epiteliais, certo? Como é bom, né, a gente conversar utilizando esses termos técnicos, né, e vocês já entenderem, né? Isso é muito bom, né? Aos pouquinhos a gente vai enriquecendo o vocabulário, né? Então, estas moléculas, por serem lipossolúveis, elas atravessam rapidamente essa membrana apical, né, essa porção apical da membrana plasmática das células epiteliais,
e chegam até algumas organelas. Por exemplo, os monoglicerídeos e esses ácidos graxos livres vão ao retículo endoplasmático liso, e no retículo endoplasmático liso, pela ação enzimática, é formado novamente triglicerídeos, né? Ou seja, aqueles triglicerídeos que foram ingeridos, né, e que estavam fazendo parte destas micelas e que foram clivados, digeridos pelas lipases, agora são constituídos novamente, né? Ou seja, eram estruturas grandes, talvez tivessem uma certa dificuldade, apesar de serem lipofílicos, foram clivados e agora são formados novamente. E a partir da formação desses triglicerídeos no retículo endoplasmático liso, eles se dirigem a uma outra organela, né? O aparelho, o complexo de Golgi aqui. E lá no aparelho de Golgi, esses triglicerídeos são novamente reunidos pela ação de enzimas, aquela molécula de colesterol, que também veio lá da luz do intestino, e, além dos triglicerídeos e colesterol, também é associada a esta estrutura uma proteína, certo? Uma proteína. Formando essa estrutura aqui, que é uma lipoproteína, né? Vocês já sabem, uma estrutura um composto formado por proteína e por lipídios forma uma lipoproteína. Então, aqui no aparelho de Golgi se forma o quilomicron, que é uma lipoproteína, né? Assim como outras que existem, daqui a pouco vão aparecer ali os nomes e vocês vão identificar. Pois bem, este quilomicron, esta lipoproteína, é uma estrutura grande, certo? E por ser uma estrutura grande, ela é liberada na membrana basal ou basolateral da célula epitelial através do mecanismo de exocitose, que já é um velho conhecido de vocês, né? Então, o quilomicron é liberado aqui pela membrana basolateral por exocitose, certo? Aquela mesma exocitose que já apareceu em outros momentos, né? Como, por exemplo, na liberação de hormônios proteicos, na liberação de neurotransmissores, certo? Muito bem. E este quilomicron, ao ser liberado das células epiteliais, e, de novo, por ser uma estrutura grande, ele não consegue passar por estas fenestrações dos capilares, por aqueles poros, por aqueles poros que existem nos capilares sanguíneos, né? Por aquelas fenestrações. Não conseguem, são muito grandes. E por isso, o quilomicron, na verdade, cai primeiro na circulação linfática. Os vasos linfáticos, eles são bem mais permeáveis do que os capilares, mesmo do que estes capilares do sistema digestório, que são bastante permeáveis, né? E então, eles caem, né? São absorvidos primeiro na circulação linfática, certo? Na linfa, como diz aqui. E depois vão encontrar, ou a linfa acaba encontrando, ou vou usar um termo aqui que me ocorreu agora, né? Desaguando, entre aspas, né? Lá na veia cava. Ou seja, estas quilomicrons que caem aqui na circulação linfática chegarão na circulação sanguínea lá na veia cava, certo? Então, após caírem na circulação sanguínea, né, lá na veia cava, acaba, né, chegando no átrio direito, ventrículo direito, faz toda a circulação pulmonar, volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e só então é bombeado, né, para a circulação sistêmica, e aí vai chegar
lá no rim. Perdão, lá no fígado. Vai chegar lá no fígado, certo? Tá bom? Então, essa é a grande diferença da absorção de gorduras quando comparada com a absorção de proteínas e de carboidratos. Os aminoácidos, né, entenda-se a absorção de proteínas, ou seja, de aminoácidos, dipeptídeos, tripeptídeos, enfim, assim como a absorção dos carboidratos, é realizada diretamente pela circulação sanguínea, mas nas gorduras não. Primeiro caem na circulação linfática e só depois é que chegam na circulação sanguínea lá na veia cava, certo? Então, essa é a grande diferença, em função, né, de que as gorduras, elas são hidrofóbicas e, portanto, elas precisam se ligar a uma estrutura hidrofílica, que tem afinidade com água, e essa estrutura é uma proteína, e, portanto, formar lipoproteínas, que são estruturas grandes, para poderem chegar na circulação sanguínea após passarem pela circulação linfática. Certo? Muito bem. Vamos adiante. Esta figura mostra mais ou menos a mesma coisa do que a figura anterior e traz algumas informações adicionais. Né? Aqui está... Bom, a primeira informação adicional que traz é que esta proteína que se reúne ao colesterol e aos triglicerídeos é essa apoproteína C. Aí. Existem vários tipos de apoproteínas, né? E a apoproteína do quilomicron, ou pelo menos a mais abundante no quilomicron, é essa ApoC aí, tá? ApoC2, certo? Essa é a primeira informação. A segunda informação é que o quilomicron, né, depois de passar pela circulação linfática, ao chegar na circulação sanguínea, ela se dirige, obviamente, aos capilares sanguíneos, né, que irrigam os tecidos, vocês já sabem que todas as trocas que ocorrem entre sangue, células e sangue, ocorrem através dos capilares sanguíneos. Tá? Bem? Bom, com exceção do que eu falei agora há pouco, né? Vocês vão dizer, mas as gorduras saem das células epiteliais do intestino e caem na circulação linfática. É verdade. Tá? É uma exceção. Como a gente sempre diz, biologia não é matemática, né? Não é uma ciência exata. Então, existem exceções, mas, via de regra, trocas entre células e sangue acontecem através dos capilares sanguíneos, tá? Muito bem. Então, quando este quilomicron chega aos capilares sanguíneos, vai encontrar lá na parede dos capilares uma lipoproteína lipase, uma lipase lipoproteica, tá? Que é uma enzima que vai quebrar este quilomicron, tá? Ou uma determinada quantidade de quilomicron, certo? E ao quebrar uma determinada quantidade de quilomicron, acaba liberando ácidos graxos, que são os ácidos graxos livres, né? E glicerol, que entrarão, então, nos tecidos. Aqui está basicamente mostrando, representado aqui para vocês, um adipócito, né, que é uma célula de gordura, onde será armazenada, ou serão armazenados essas substâncias sempre que estiverem sobrando na corrente sanguínea. Mas isso não acontece só nos adipócitos, acontece em outras células também, certo? Então, essa lipase lipoproteica, ela existe na parede dos vasos sanguíneos e ela cliva o quilomicron, uma certa quantidade de quilomicron, liberando ácidos graxos e glicerol, certo? E o quilomicron que não for clivado pela lipase lipoproteica, ele continua na circulação sanguínea, é o quilomicron remanescente, que se chama, e acaba retornando ao fígado.
certo? E lá no fígado vai sofrer outros processos que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, essa figura, ela mais ou menos mostra para vocês a mesma coisa da figura anterior e acrescenta algumas informações, tá? Vamos para o próximo. Deixa eu passar aqui. Esta outra aqui é uma figura bem simples, né? Ela é mais, digamos assim, não é tão científica, né? Mas ela é bem interessante. Ela mostra para vocês aqui, ó, intestino delgado, né? A partir das células epiteliais do intestino delgado é secretado os quilomicrons através da exocitose, que vocês já sabem, caem na circulação linfática e depois chegam à circulação sanguínea. Ele não mostra circulação linfática aqui nesta figura, ele já mostra direto os capilares sanguíneos, né, os vasos capilares aqui, tem problema, vocês já sabem. Aqui aparece a lipase lipoproteica agindo, então, sobre os quilomicrons, liberando estes ácidos graxos para diferentes tipos celulares, né? Certo? E o quilomicron remanescente, certo? Se reunindo aqui uma outra apoproteína, a apoproteína E, chegando lá e retornando para o fígado, certo? Ele mostra aqui aquela quantidade de quilomicron que não sofreu a ação da lipase lipoproteica e que não, digamos assim, foi o seu, e não teve os seus ácidos graxos liberados, né? Continua na circulação e retorna para o fígado. Tá? Aqui ele mostra também que a partir desse quilomicron se forma na musculatura ou na parede dos capilares sanguíneos uma outra lipoproteína. Começa a se formar uma outra lipoproteína, que é o HDL, que é a conhecida High Density Lipoprotein, ou seja, a lipoproteína de alta densidade, que vulgarmente a gente conhece como o bom colesterol, né? O colesterol bom, certo? Muito bem. Agora, tem mais uma ou duas figuras que mostram para vocês, então, mais uma vez e de forma mais detalhada, o retorno desta quilomicron remanescente para o fígado, tá? E acrescenta mais algumas informações. Essa figura aqui, ó, ela é bem esquemática, simples, mas ela é bem informativa, ó, mostrando para vocês, mais uma vez, a formação do quilomicron, lá nas células do epitélio intestinal, intestino delgado, né? A liberação deste quilomicron, vocês já sabem, repito mais uma vez, na circulação linfática e depois na circulação sanguínea, ele não mostra aqui a circulação linfática, né? Ele mostra direto a circulação sanguínea, mas vocês já sabem que ele primeiro cai na circulação linfática, tá? Mostra aqui a chegada do quilomicron em diferentes tecidos, que ele chamou aqui de extra-hepático, teoricamente todos os tecidos, ou quase todos os tecidos, que não o fígado, tá? Este quilomicron sofrendo a ação da lipase lipoproteica, né, uma certa quantidade desse quilomicron, e sofrendo a ação da lipase, então, lipoproteica, e liberando os ácidos graxos, que são absorvidos por essas células e serão utilizados, né, como fonte de energia, certo? E o quilomicron remanescente retornando ao fígado, certo? Especialmente, né, neste quilomicron, estas moléculas de colesterol, porque muitos dos ácidos graxos foram liberados aqui,
Então, tem basicamente, que mais talvez tenha nessa quilomicron remanescente é o colesterol exógeno, ou seja, o colesterol da dieta. No fígado, este colesterol exógeno, aliado ou somado com colesterol endógeno, que é um colesterol produzido no próprio fígado, certo? E reunido a esses triglicerídeos também, tá? Produzidos no fígado, formam uma outra lipoproteína, que é a Very Low Density Lipoprotein, ou seja, esse VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade. Tá? Esta lipoproteína de muita baixa densidade cai na corrente sanguínea, sai dos hepatócitos, sai do fígado, cai no sangue, e ao chegar aos capilares, mais uma vez, vai sofrer a ação das lipases lipoproteicas, uma parte, né, liberando ácidos graxos e formando uma outra lipoproteína, que é a IDL, que é uma lipoproteína de peso de densidade intermediária, né? É uma lipoproteína de densidade intermediária, que uma parte dela retorna ao fígado, mas a grande quantidade, ainda nos capilares, sofre a ação da lipase lipoproteica e forma mais uma lipoproteína, que é a LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. Este LDL é comumente conhecido como colesterol ruim. Né? Vejam que no exame de sangue de rotina, a gente tem os nossos níveis sanguíneos de VLDL, de LDL, de HDL, né, de triglicerídeos também avaliados, né, certo? E esta LDL, este colesterol ruim, a grande função desta lipoproteína e o grande problema desta lipoproteína é que ela transporta colesterol para os tecidos, né? E quando há um excesso de LDL, né, ou uma quantidade acima daqueles níveis considerados fisiológicos, há um grande transporte de colesterol para os tecidos. E o problema é que esse colesterol, ele acaba se depositando na parede dos vasos sanguíneos, né? E com a união dele ao cálcio, começam a se formar placas, né? Começa a haver uma calcificação desse depósito de colesterol. Começam a se formar algumas placas. E estas placas, chamadas de aterosclerose, né? Começam a obstruir parte dos vasos sanguíneos, certo? Então, o depósito de colesterol aliado ao cálcio, né, que se deposita aqui também, começa a formar o que a gente chama de aterosclerose. Tá? E isso obstrui, diminui o diâmetro dos vasos sanguíneos, consequentemente, passa uma menor quantidade de sangue por estes vasos, certo? Isso é um grande problema, por exemplo, nas carótidas, né? Porque vai diminuir a quantidade de sangue chegando ao nosso cérebro, certo? Se vocês lembrarem da anatomia, essas artérias carótidas que nós temos aqui na região do pescoço, né? É que vão irrigar o nosso cérebro. Isso será um problema, né? No ultrassom, por exemplo, vocês ainda são jovens, né? As pessoas de mais idade, a gente já faz ultrassom aqui e avaliar o diâmetro das carótidas, né? Certo? Para ver se há uma formação dessas placas de aterosclerose ou não. Né? O ideal é que não ocorra, certo? Tá, pessoal? Então, na verdade, isso aqui é mais uma curiosidade, algo que a gente se depara
com bastante frequência, né? Nestas informações, então a gente acaba falando de digestão e absorção de lipídios, e eu encompridei um pouquinho o assunto para esta parte aqui da fisiologia, né? Porque eu sei que vocês já viram metabolismo de lipídios na bioquímica, então vocês já têm conhecimento de boa parte do que eu estou falando. Só para não largar a informação no ar, eu repito algumas coisas para formar um raciocínio lógico, tá? Vamos ver o que temos adiante. Aqui, ó, esta figura, eu trago ela para que vocês tenham aqui, né, uma tabela informativa sobre o tipo de lipoproteína, né? Nós conversamos sobre estas lipoproteínas que estão listadas bem à esquerda, o tipo de apoproteína encontrada nestas lipoproteínas, em cada uma delas, né? A função de cada uma das lipoproteínas e a origem, né? Aonde ela é formada. O quilomicron, por exemplo, que foi o alvo principal da nossa conversa, vocês já sabem, é formado lá no epitélio, nas células epiteliais do intestino delgado, tá? Aqui, esta figura à direita, mais ou menos repete o que nós já conversamos na figura anterior, tá? Não vou repetir, precisamos de tempo aqui, aproveitar o nosso tempo, tá? Essa figura, mais uma vez, né, se vocês, acho que com as informações anteriores, vocês conseguem entender essa figura, eu trago ela porque ela é bem interessante, mas ela, na verdade, mostra o que nós já conversamos, tá? Prestem atenção aqui nesta legenda, que vocês vão ter a rota exógena, significa os lipídios da dieta, e rota endógena, os lipídios formados já, né, basicamente no fígado, certo, pessoal? Vamos adiante. Bom, aqui, ó, esta figura já nos fala sobre a digestão de carboidratos, tá? Então, encerramos digestão de lipídios na figura anterior, e aqui falamos sobre digestão de carboidratos. Na verdade, é uma figura bastante autoexplicativa, né? Basicamente, o principal carboidrato na nossa dieta, ou da maioria, é o amido, né? E vocês entendem essa figura, por exemplo, na fase luminal, ou seja, na fase luminal da digestão dos carboidratos. Vocês já sabem que a fase luminal ou adluminal, em alguma literatura, é a fase da digestão química, né? A partir da ação de enzimas na luz do órgão, né? Do intestino delgado, neste caso, clivando este amido, certo? Em outros carboidratos, que vocês certamente já falaram na bioquímica. Depois, na fase de membrana, ou seja, já a digestão representada aqui, que acontece na membrana das células epiteliais, né? Estes carboidratos são clivados até glicose, galactose, ou simplesmente glicose, ou glicose mais frutose, e estes são os produtos, né? Ou seja, glicose, galactose e frutose são os produtos que serão absorvidos, são os produtos da digestão dos carboidratos que serão absorvidos, tá? Então, é uma figura muito simples, autoexplicativa, não preciso ficar repetindo o que diz aí, né? Vocês já têm conhecimento suficiente para interpretá-la de forma bem tranquila. Esta outra figura nos mostra a mesma coisa da figura anterior, né? Simplesmente representa aqui o vaso sanguíneo, né? É uma figura que complementa a figura anterior, tá? Esta terceira figura,
trata especificamente da absorção dos carboidratos, né? Ou seja, aqui está o lúmen do intestino delgado, aqui a corrente sanguínea, vocês já sabem o conceito de absorção, né? E mostra para vocês as células epiteliais, os enterócitos. Aqui, membrana apical, isso aqui é um A, tá? E aqui, membrana basolateral, certo? Mostra para vocês também essas estruturas aqui, que são os transportadores de glicose, tá? Que são transportadores de glicose que fazem o cotransporte da glicose e da galactose com o sódio, né? Já falamos sobre ele no sistema endócrino, e também mostra para vocês as GLUT, né? Que são aqueles transportadores de glicose. No caso da GLUT5, é o principal transportador de frutose, e das GLUT2, que são os transportadores de glicose e galactose aqui na membrana basolateral. Lembrando para vocês que tanto o GLUT5 quanto o GLUT2 são transportadores de glicose não dependentes de insulina, né? O único que é dependente de insulina é a GLUT4. Falamos sobre isso no sistema endócrino, né? E aí, essas estruturas, então, glicose, galactose e frutose, após absorvidas, né, ou após passarem pelas células epiteliais, enterócitos, chegam na corrente sanguínea, tá? Então, também é uma figura que vocês já têm informações suficientes para olhar e interpretar, né? Evidentemente, se tiverem dúvidas, podem me perguntar, tá? Essa figura aqui, bom, aí nós terminamos, então, o que eu queria conversar com você sobre digestão de gorduras e carboidratos hoje, tá? Eu imagino que não sejam informações novas, a maioria delas não é nova, vocês já viram em bioquímica, vocês entendem o que eu falei, tá? Essa outra figura aqui não está diretamente relacionada com o assunto principal do vídeo de hoje, tá? É só uma figura complementar ao que nós já conversamos em vídeos anteriores, tá? Mostra para vocês a microbiota, né? Algo que é bastante interessante, eu acho que vocês devem se interessar, né? E ela é só uma informação aqui dos tipos, né? Dos micro-organismos que constituem a microbiota nos diferentes locais do nosso corpo, tá? Então, é uma informação para estimulá-los a buscar mais informações sobre este assunto. Esta figura aqui, acho que é a última, não é a última. Esta figura aqui é uma figura bem, digamos assim, bem simples, né? Que também se reporta ao que nós já falamos em vídeos anteriores, né? E que está relacionada com a microbiota. Ela mostra aqui aquela conexão entre trato gastrointestinal, ou sistema digestório como um todo, e o nosso encéfalo, né? O nosso sistema nervoso central, representado basicamente pelo encéfalo, né? Essa informação se dá, vocês já sabem, através do sistema nervoso, tanto via sensitiva quanto via motora, né? Especialmente através do nervo vago, que faz parte, né? que é constituído por neurônios sensitivos e neurônios do sistema nervoso autônomo, via parasimpática, né? Também via simpática, está representado aí essa conexão. Além dessa conexão do sistema digestório com o nosso sistema nervoso central através de estímulos nervosos, também se dá através de estímulos hormonais, né? Nós falamos sobre isso também, e também se dá através de substâncias produzidas pela microbiota que caem na circulação sanguínea ou até mesmo que estimulam
estímulos nervosos, tá? Então, essa figura é para fechar o assunto e fazer uma conexão final com aquilo que nós falamos lá no início do sistema digestório, né? Que o sistema digestório ele é controlado pelo sistema nervoso, pelo sistema endócrino e pela ação de substâncias autóctonas e parásitas, tá? Fazendo um fechamento. E a próxima figura, sim, é a última do sistema digestório. Ela, apesar de estar aparentemente um pouco fora de foco, mas vocês conseguem ler, é uma figura que está disponível na internet, né? E basicamente chama a atenção de vocês, né? De que o que nós ingerimos na dieta, seja de proteínas, essa é uma figura muito, muito interessante, ela é bem esquemática, ela é bem didática, né? Então, basicamente, o que nós ingerimos na dieta, em termos de gordura, carboidratos e proteínas, a transformação, né, a digestão, depois a absorção e, finalmente, a transformação desses nutrientes em proteínas, considerando que os aminoácidos, digamos assim, excedentes serão utilizados, né, ou até mesmo através da quebra das proteínas em casos de necessidade, execução a partir desses aminoácidos, então, de neoglicogênese, buscando suprir as necessidades de glicose, certo? Que servirão para o metabolismo dos nossos neurônios, que é vital para nós, e que junto com as gorduras, ou especialmente os ácidos graxos livres, né, servem para manutenção das fontes de energia para os nossos tecidos, para os demais tecidos, além do encéfalo. Tá? Ou seja, é uma figura bem didática que representa para vocês que tudo que a gente, na verdade, ingere, o objetivo final é que isso chegue ao metabolismo das nossas células. É o combustível para a manutenção do funcionamento das nossas células e, consequentemente, da nossa sobrevivência. Tá? Então, isso aqui eu estou entrando, né, invadindo o terreno da bioquímica, mas é rápido, né? Não vou me meter muito na bioquímica, porque eu não tenho nem condições, você sabe mais bioquímica do que eu, tá? Certo, pessoal? Então, aqui neste vídeo, nós encerramos o sistema digestório e no próximo vídeo nós já trataremos de um novo assunto, tá bem? Um abraço e até o próximo.